Olá, todo mundo. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Renata, Josi, Santiago, Bruno Mendes. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vitor. Boa noite, Josi Zimas, Rico Gomes. Salve, mestre lá. Débora, todo mundo entrando. William. Um abraço, William. Delta Fox. Olha aí, vamos lá. Meus amigos, aluna do Supremo, legal. Parte especial no Supremo. Na turma para delegado passada, que foi do Pará, se eu não me engano, eu dei aula de leis especiais, agora dou parte especial, né? Eu dou direito penal de A a Z, então assim, quando me convidam, o que você quer dar? Eu pergunto, você quer que eu dê o quê? Eu dou de A a Z. Amigos, para quem perguntou, o meu livro, eu tô quase terminando, ele vai sair com uma grande novidade. Tá grande, né, cara, meu cabelo, Joaquim? Tem que cortar, cara. Pois é, eu tenho que cortar. Eu vou lá cortar. Tô até virando aqui, ó, descabelado. Eu vou lá cortar. Vamos lá. O meu livro vai sair com uma grande novidade, ok? Duas grandes novidades. Oi, Daniela, tudo bem? E Emanuel deve estar prontinho para venda no comecinho de março. Daqui a um mês e meio, espera que você não vai se arrepender. Amigos, hoje hoje eu tenho que cortar o cabelo, né? Vamos lá. Obrigado pelo carinho. Amigos, vamos manter. Obrigado pelo carinho de todo mundo, pelas mensagens, pelas felicitações, né? Boa noite a todos. Vamos manter aquele nosso ambiente de sala de aula, de aprendizado, de silêncio, tá bem? Muito bem. Se você gostou do livro, Concurseiro do Meu Agrado, espera a próxima edição que você vai ter uma grande surpresa. Amigos, vamos estudar isso com cientificidade, com profundidade, buscando os porquês das coisas. E agora eu queria pedir a vocês uma grande gentileza. Vamos reduzir as mensagens e prestar atenção na aula de hoje. Eu tenho uma pergunta muito legal que o Fábio, Paulo de São Paulo me fez. Paulo de São Paulo, de coincidência, né? Muito bem. Eu separei, como disse a vocês, o tema crime continuar, o tema concurso de crimes em 3 aulas. Hoje é a terceira e deixei para vermos hoje o crime continuado. O crime continuado vem positivado no artigo 71 do Código Penal. Eu queria dizer a vocês, de primeiro lugar, que o crime continuado é, aspas, uma ficção. Aspas não. Ele é uma ficção, entre aspas, uma mentirinha, entre aspas. Por quê? Ele é uma ficção e é uma ficção criada pela lei. Qual foi a intenção do legislador ao criar o crime continuado? Meus amigos, entendam uma coisa. Na realidade, o agente pratica, por exemplo, 3 crimes. 3 homicídios, 3 roubos, 3 furtos. Tá bem? Mas, por uma ficção, não é a realidade. Na realidade, são 3. Mas por uma ficção, ficticiamente, ele praticou um só. Um primeiro e os demais são continuações dele. Então, é um continuado. Mas essa ficção, ela foi criada pelo ordenamento jurídico, pela lei. Portanto, se diz que o crime continuado é uma ficção legal. Então, cuidado quando te perguntarem na prova, disserte sobre, ou o que é, ou fale sobre a teoria da ficção legal no crime continuado. O que vem a ser a teoria da ficção legal no crime continuado? Vem a ser exatamente isso. Por uma ficção criada pela lei, ao invés de serem tantos crimes quanto os praticados na realidade, por uma ficção, se todos forem praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modus operandi, que a lei chama de maneira de execução, eu tenho um crime só e os demais foram continuações do primeiro. Então, na prática são 3, na realidade são 3, mas por ficção é um só. Por que surgiu o crime continuado? Lá na Idade Média, o agente que era condenado ao terceiro furto, ele recebia a pena de morte. Pena de morte. Se pensava que isso era um exagero, e é um exagero, até porque o crime de furto é uma infração penal que não tem violência nem grave ameaça, portanto não se justificaria a pena de morte. Tentaram modificar a pena, porém sem nenhum sucesso. Então, como achavam um exagero a pena de morte para o terceiro furto,
mas não conseguiam mudar a pena, eles mexeram no crime. E qual foi a solução para impedir que o agente chegasse ao terceiro furto? Ora, a solução para impedir que o agente chegasse ao terceiro furto, qual era? Vamos imaginar que ele não praticou os três, ele praticou um só e os demais não foram o segundo e o terceiro. Os demais foram continuações do primeiro. Daí nasceu, mestre Gabriel Cortez, que bom que você está aqui, obrigado pela presença. Daí nasceu essa teoria da ficção jurídica, tudo bem? Muito bem, um abraço, Gabriel. Muito bem. E aí, indo para o Código Penal, a gente percebe uma coisa. O artigo 71 do Código, ele fala rigorosamente assim. Vamos lá, abra o código de vocês no artigo 71, tá? Vamos fazer uma coisa que vocês não fazem quando estudam em casa sozinhos, que é ler a lei. Então, abra o artigo 71, diz assim: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, olhem agora a positivação da teoria da ficção jurídica. Devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes se idênticas, ou a mais grave se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Portanto, senhores, essa é a questão. Quais seriam os requisitos do crime continuado? Os requisitos do crime continuado são absolutamente idênticos aos requisitos lá do concurso material, na medida em que, assim como no concurso material eu tenho pluralidade de condutas e pluralidade de crimes, aqui também, no crime continuado, nós temos pluralidade de condutas e pluralidade de crimes. Mas, Gabriel, o que vai diferenciar? Se eu tenho requisitos iguais, pensa comigo, tá? O que vai diferenciar o concurso material do crime continuado? A diferença vem, sobretudo, porque no que toca à aplicação da pena. Na medida em que, lá no concurso material, as penas são somadas, uma vez que lá se adota o sistema de aplicação de pena do cúmulo material. Eu vou repetir. No concurso material, adota-se o sistema de aplicação de pena do cúmulo material por meio do qual as penas são somadas. De outro giro. No crime continuado, as penas não são somadas. Segundo a lei, aplica-se apenas uma das penas, somente uma das penas, se iguais, qualquer uma, porque são idênticas, ou se diversa, mais grave, mas eu aplico uma só. E exaspero pelos demais crimes. Então, a grande distinção é, lá no concurso material, eu aplico várias penas. Lá no concurso material, eu aplico várias penas de todos os crimes praticados. Aqui não. Aqui eu aplico uma só e exaspero, tá bem? Então, aqui no crime continuado, o sistema de aplicação de pena é o da exasperação. Vá ao dicionário, o que é exasperar? É aumentar. Então, eu aplico uma e aumento, tá? Muito bem. Só que, Gabriel, como é que se aumenta essa pena? Segundo o Código Penal, o aumento de pena é de 1/6 até 2/3. Vou chegar lá, calma, Joaquim. De 1/6 até 2/3. A pergunta do Paulo foi essa, Paulo de São Paulo. Gabriel, a gente vê na lei, ele diz aqui, Gabriel, vendo sua aula, a gente vê na lei que aumenta a pena de 1/6 a 2/3. Entretanto, como que amanhã, numa prova de sentença, aplico essa pena? Paulo e demais, presta atenção, eu vou fazer uma escala para vocês à moda antiga, na mão, caneta e papel, tá bem? Olha só, o aumento da pena é de 1/6 até 2/3, certo? Olha aí. Tudo bem? Então, a escala é assim, ó. Eu vou colocar, anota aí comigo. 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, metade e 2/3. Essa aqui é a escala. Espera aí que eu estou fazendo aqui no meu iPad a escala. Pronto. Terminei a escala aqui no meu iPad.
aqui, meu iPad está pronto. Essa é a escala. Fração, 1/6, 1/5, 1/4. Notem que quanto mais se desce, maior é o aumento. 1/3, metade e já pula para 2/3. A variação disso aqui vai... Deixa eu ficar aqui no cantinho da tela. A variação disso aqui vai depender... É pacífico, tá? Vai depender do número de crimes praticados. Então, preste atenção. Sem falar comigo, sem fazer eco, para não atrapalhar os demais colegas. Se eu estou falando, amigos, em concurso de crimes, eu tenho que ter no mínimo quantos crimes? No mínimo 2. Então, vamos lá. Se a gente praticar 2 crimes, o aumento é de 1/6. Se praticar 3 crimes, o aumento é de 1/5. Pronto, escala completa. Praticando 2 crimes no mínimo, aumento de 1/6. 3 crimes, aumento de 1/5. 4 crimes, aumento de 1/4. 5 crimes, notem, quanto maior o número de crimes, maior a fração de aumento. 1/3. 6 crimes, metade. 7 crimes ou mais, 2/3. Isso aqui é pacífico no STJ, na jurisprudência em geral, e a doutrina também preconiza esse critério. Entendeu? Paulo de São Paulo e demais, tá? Então, esse é o critério. Então, foram 2 homicídios simples ou 2 homicídios qualificados, tá bem? Eu aplico a pena de um só, 12 anos, pena mínima, e aumento de 1/6. Quanto é 1/6 de 12? 2, tá bem? Vamos lá. E se ele praticou 20 homicídios? 2/3, tá? Posso aumentar mais de 2/3? Não, esse é o aumento máximo. Tanto é que eu botei aqui para você, ó. Não erra isso em prova, tá? 7 crimes ou mais, 2/3. Muito bem. Aí ele fala assim, uma outra diferença para o concurso material é a seguinte. Lá no concurso material, a lei fala assim, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não. Lá no concurso material, eu tenho crimes idênticos ou não, vários furtos, ou furto, roubo, homicídio, estelionato. Aqui no crime continuado, a lei fala crimes da mesma espécie. Esse é outro ponto distintivo entre o concurso material e o crime continuado. Presta atenção. Eu confesso que eu fico ansioso para chegar quinta-feira e poder dar aula para vocês, que é o que eu mais gosto de fazer na vida e particularmente é o de profissionalmente o que eu mais sei fazer melhor. Vamos lá. Presta atenção. O que são crimes da mesma espécie? A lei não fala. A lei não fala idênticos ou não. Aqui, meus amigos, 2 correntes disputam esse tema tanto em doutrina quanto em jurisprudência. A pergunta é, para fins do artigo 71 do Código Penal, o que se deve entender por crimes da mesma espécie? Primeira corrente, crimes da mesma espécie são crimes previstos no mesmo tipo penal. A pensar assim, só caberia crime continuado entre vários furtos, entre vários roubos, entre vários estelionatos. Tudo bem? Eu vou estar em Goiás, hein? Vou estar em Goiânia no fim de semana da prova delegada de Goiás, na hora H do Supremo, e eu vou dar um abraço de boa sorte a vocês todos na prova. Muito bem. Eu vou estar aí, Então, primeira posição, crimes da mesma espécie, mesmo tipo penal. Atenção, ainda que seja na seguinte variante, consumados e tentados, simples e qualificados, então um furto simples e 2 qualificados, problema nenhum. 2 homicídios consumados e 3 tentados, problema nenhum. Essa posição é defendida, era a posição de Nelson Hungria, era a posição de Aníbal Bruno, era a posição de José Frederico Marques, era a posição de Weltzel, e é a posição pacífica e consolidada tanto no STF quanto no STJ. Tá bem? No STF e no STJ. Sobre isso, consultem no STJ o informativo 569, vou repetir. No STJ, consultem o informativo 569 e também no mesmo STJ o informativo 549. Então, informativos do STJ que vão afirmar isso, 549 e 569.
Entretanto, há uma segunda corrente que vai sustentar que crimes da mesma espécie são crimes que protegem o mesmo bem jurídico tutelado. Ainda que previstos, obrigado, Cíntia, isso mesmo, ainda que previstos em tipos penais distintos, se os tipos penais protegerem o mesmo bem jurídico, cabe crime continuado. Por exemplo, furto e roubo, mesmo bem jurídico tutelado, patrimônio, concussão e corrupção passiva, mesmo bem tutelado, administração pública. Tudo bem? Muito bem. Muito bem, então vamos lá. Queria pedir ao pessoal, assim, quem quer carnaval, vai assistir a live de outro professor. Desculpa a sinceridade, aqui é para quem quer estudar. Vamos parar de mandar mensagem, carinha, sinalzinho, emojis, né? Enfim, tá? Isso atrapalha a mim e a quem está querendo estudar. Tudo bem? Essa quinta-feira, 10h17 da noite, vai ver televisão, não fica atrapalhando quem quer estudar, tá? E nem quem quer ensinar. Muito bem. Então vamos lá. Essa posição, a primeira, é do STF, STJ, e a segunda. Quem adota a segunda posição? Então, roubo e extorsão. Caberia? Caberia. Era a posição do Fragoso, era a posição de Basileu Garcia, a segunda corrente. É a posição do Luiz Regis Prado, do Rogério Greco, Celso Delmonte, entre outros. Tá bem? Muito bem. Vamos seguir. Próxima questão interessante aqui é a seguinte. Cuidado que aqui vai ter divergência doutrinária jurisprudencial. Uma outra grande diferença entre o concurso material e o crime continuado qual é? No crime continuado, os vários crimes têm que ser praticados de forma homogênea. Deve haver uma homogeneidade na prática dos vários crimes. Como assim, Gabriel? Homogeneidade. Segundo a lei, os crimes devem ser praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras coisas semelhantes. Mas será que, além disso, é necessário olhar para a intenção, para o dolo do agente? Sim ou não? Majoritarissimamente se sustenta que, no crime continuado, adotou-se a teoria objetiva. Segundo a teoria objetiva, senhores, o que vai caracterizar o crime continuado é tão somente a presença de alguns elementos objetivos. Ou seja, os crimes serem praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras coisas mais semelhantes. Tá bem? Basta isso, independentemente do dolo do agente. Tá? Teoria objetiva. A teoria subjetiva é aquela que vai sustentar o seguinte. O que vai caracterizar o crime continuado é a programação inicial do agente, a intenção inicial do agente de praticar os vários crimes de forma homogênea, tá bem? E a terceira teoria, além da subjetiva e além da objetiva, é a chamada teoria mista ou objetivo-subjetiva. Se eu te dei duas primeiras antagônicas, subjetiva e objetiva, e a terceira chama-se mista, é porque ela mistura, como o nome sugere, as duas primeiras. Para a teoria mista, o que vai caracterizar o crime continuado é tanto a programação inicial, tanto o dolo inicial do agente de praticar os vários crimes de forma homogênea, quanto os crimes serem praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, modus operandi, etc. Então, o que caracteriza é tanto a presença da programação inicial do agente, quanto a presença dos elementos objetivos. Tá legal? Muito bem, senhores. A doutrina majoritaríssima adota a teoria objetiva. Para ela, é tão somente a presença dos requisitos objetivos que vai caracterizar o crime continuado. Entretanto, o STJ sustenta que a teoria adotada é a teoria mista. Para o STJ, a teoria adotada no crime continuado é a teoria mista.
tá bem? É a teoria mista, ou seja, discordando de toda a doutrina. Mas há um autor no Brasil que vai concordar com o STJ e dizer que a teoria adotada foi a teoria mista. Estou falando de quem? Rogério Greco adota a teoria mista. Tudo bem? Tomem cuidado com isso. Uma pergunta, eu vou encerrar aqui nessa pergunta para depois abrir para mais perguntas de vocês. Pergunta do Carlos de Goiás, né? Gabriel, vou fazer a prova delegado de polícia agora de Goiás e mês que vem estou com uma dúvida cruel. Qual a sua dúvida cruel? Carlos de Goiás. Ele fala assim, lá nos requisitos objetivos do artigo 71, tem mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras coisas mais semelhantes. No que toca às mesmas condições de tempo, há um consenso em jurisprudência no sentido de que, a pergunta dele é essa, os vários crimes são praticados no intervalo médio de 30 dias. É verdade, Carlos, no intervalo médio de 30 dias entre uma infração e outra. Eu não falei vários crimes dentro de 30 dias. Eu não falei várias infrações de 30 em 30 dias. Eu falei o intervalo médio de 30 dias. Aí ele faz uma pergunta muito legal. Ele fala assim, Gabriel, e na sonegação fiscal de imposto de renda? Que o agente só pode praticar uma vez por ano. Muito embora a jurisprudência seja pacífica, no sentido de tempo médio de 30 em 30 dias, tempo médio, na sonegação fiscal de imposto de renda, como o agente preenche a declaração de imposto de renda uma vez por ano, ele só pode praticar a sonegação uma vez por ano. Caberia, então, o crime continuado entre várias sonegações fiscais? Sim ou não? Pois é. Isso pode parecer um impasse, mas não é. Não é porque o Supremo Tribunal Federal já disse isso várias vezes, é pacífico no STF e STJ. Como a sonegação fiscal de imposto de renda só pode ser praticada uma vez por ano, na declaração anual de ajuste, é possível haver o crime continuado entre várias sonegações fiscais no decorrer dos anos. Tudo bem? Respondido, Carlos? Muito bem. Vamos então agora abrir para as perguntas de vocês. Eu encerrei aqui a minha exposição de hoje. Queria abrir para as perguntas de vocês. Vamos lá. O sistema do cúmulo jurídico não foi adotado. A primeira pergunta passou direto, desculpe. Vamos lá. Pergunta de novo. Pergunta. Alguém perguntou do ônibus, né? Gabriel, nos crimes de estupro, admite-se sim, problema nenhum, tá? Onde compre seu curso de parte geral online, www.cursoforum.com.br, vai lá, cursoforum.com.br, vai lá, Isoladas Gabriel Rabelo, Direito Penal, parte geral, é exclusivamente online. Tem um completão que é presencial e online, tá? Se você quiser um só online, é o parte geral. São cerca de 50 horas. Muito bem. Questão do ônibus. As pessoas entram... Presta atenção, tá? É isso aí, Joaquim. Você perguntou no começo, né? Interior do coletivo. As pessoas entram no ônibus e anunciam o roubo, tá bem? É crime continuado ou concurso formal? Vai depender do que você entender pelo seguinte.